Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro do programa Terra, Meu Amor. É uma alegria muito grande sempre estarmos juntos, para pensar juntos um futuro sustentável para nós humanos, em harmonia com o planeta Terra. Esse é o propósito do nosso Terra, Meu Amor, trazer esses valores e princípios para que a gente se torne um cidadão planetário cada vez mais comprometido pela mente e o coração. E hoje, para estar conosco, eu convidei uma pessoa muito especial, uma mulher maravilhosa, grande amiga, Maria Silvia Rossi. Ela é o item mais importante do currículo dela, ela sempre diz, então vou começar por ele. Ela é mãe da Tainá, da Juliana e da Pietra. E, Maria Silvia, é uma alegria muito grande ter você aqui com a gente, compartilhando seus saberes. Seja bem-vinda ao Terra, Meu Amor. Eu vou compartilhar com os nossos telespectadores um pouco do seu currículo, que é vastíssimo, para além da maternidade. Então, Maria Silvia Rossi, ela é engenheira agrônoma, ela é formada com mestrado pela UNB e doutorado na Universidade de Paris 7. Ela foi consultora da McKinsey Consultoria, e superintendente do IBAMA-DF. Desde 2011, ela é subsecretária de Gestão Ambiental e Territorial, né, da SUGAT, da SEMA, da Secretaria de Meio Ambiente. E ela coordenou o trabalho de elaboração do ZEE, do Zoneamento Econômico e Ecológico. Eu nunca sei se é econômico primeiro e ecológico depois você me corrige. E ela também trabalhou para o CISDIA, faz trabalhos voluntários, com foco no empoderamento cidadão, e ela trabalha e é envolvida e comprometida com programas sociais. Essa é a Maria Silvia, vocês vão conhecê-la melhor ainda ao longo do nosso programa. Maria Silvia, querida, eu queria começar o nosso encontro te fazendo uma pergunta. A expressão serviços ecossistêmicos, as políticas públicas precisam cuidar dos serviços ecossistêmicos. Isso está na ordem do dia. Eu gostaria que você explicasse para os nossos telespectadores qual é a importância dos serviços ecossistêmicos. Por favor. Querida Regina, obrigada pelo convite, obrigada a toda a sua equipe maravilhosa. É sempre um prazer, né, a gente estar interagindo nos vários espaços, e nesse aqui também, a convite seu. Bom dia a todos, né, que nos assistem também. Os serviços ecossistêmicos, Regina, eles são aquilo que a natureza que nos circunda, a natureza produz naturalmente, pelos seus ciclos naturais. Então, talvez, dando alguns exemplos práticos, a gente consiga traduzir isso melhor para as pessoas, né? A gente está falando, por exemplo, de por que uma cidade não fica com ar como Cubatão. Cubatão, em São Paulo, foi muito conhecida por ter um ar extremamente contaminado, né? Era um distrito industrial, um município industrial, e devido a uma série de elementos, a qualidade do ar lá era péssima, né, um excesso de emissões de vários tipos e uma conjunção também de organização de relevo, etc., que não permitia esse ar se renovar. A renovação natural do ar puro, a produção do ar puro, esse mecanismo de tornar habitável, vivível, respirável, ele não acontece de forma automática, isso é esforço que acontece na natureza. É um esforço que acontece naturalmente, mas é um esforço. Parte desse esforço diz respeito, por exemplo, à respiração das plantas. O que nós respiramos é o que as plantas exalam. Olha que bonito. Nós vivemos pela vida de outra pessoa. Nós somos o próximo elemento da vida da vegetação, porque nós respiramos o que eles põem para fora, e é o que entra em nós. Então, o ar puro é um trabalho coordenado da natureza para que isso, e essa coordenação desse trabalho se chama serviço ecossistêmico, prestar um serviço ecossistêmico. Outro exemplo, aqui no Brasil nós temos uma lei que possibilita o lançamento de efluente tratado de estação de tratamento de esgoto no Rio.
Em outros países isso não é proibido. Aqui ele é possível. Por que que o rio não fica um Tietê no seu trecho mais poluído? Porque o rio, ele presta o serviço ecossistêmico de diluição. Então, ele vai diluindo, tem uma área do rio que se chama zona de mistura, do ponto de lançamento até o próximo ponto, onde não é mais possível detectar aquela poluição, e isso é um trabalho que envolve esforço, troca de energia, mobilização de micro-organismos no rio, de organismos vivos, peixes e outros, algas, e uma série de coisas. A própria turbulência do rio, o relevo dele, o tanto de oxigenação, tudo isso é um trabalho coordenado de uma infraestrutura ecológica que está lá funcionando num tempo geológico muito anterior à nossa existência como seres humanos e que nos possibilita viver. Então, esses serviços estruturais providos pelo meio ambiente são o que a gente chama de serviços ecossistêmicos. Obrigada, Maria Silvia. Então, assim, a gente pode dizer o seguinte, que a natureza, ela tem uma sabedoria para manter um equilíbrio dinâmico e sistêmico, integrando os diferentes aspectos para preservar sua integridade. Então, assim, vamos dizer, do ponto de vista das políticas públicas, é fundamental a observância desses sistemas, desse serviço ecossistêmico. Do que eu estou falando? Eu estou falando, por exemplo, você deu o exemplo do rio, né? Então, o rio ele tem a capacidade dele de promover essa diluição. E, então, aí a cidade começa a lançar mais efluentes, ela aumenta a sua população e ela não dá tempo para que esse rio recupere o seu equilíbrio dinâmico e sistêmico e reintegre todos os aspectos. Então, é fundamental a observância das políticas públicas em relação aos serviços ecossistêmicos. Aqui no Distrito Federal, Maria Silvia, você que trabalha há tanto tempo na Secretaria do Meio Ambiente, diante das mudanças climáticas e todo esse cenário, tivemos a escassez hídrica em 2018, como é que você está vendo o amadurecimento desse olhar do Estado sobre esses serviços ecossistêmicos? Esse amadurecimento, ele tem acontecido, Regina, felizmente. A dificuldade não é só no poder público, no setor privado, na sociedade civil, é um pouco a gente sair da nossa zona de conforto e aceitar que existem novos paradigmas que estão comparecendo na nossa forma de ver o mundo. Então, um dos paradigmas que realmente está colocado claramente é que os elementos da natureza são finitos, não são infinitos. Esse mito da abundância da natureza, ele esbarra naquilo que é a realidade. É por isso que a gente tem que mudar a forma de enxergar e conseguir compreender que o fator tempo, que é absolutamente crítico, que você colocou, assim como minimizar as interferências sobre os ciclos naturais que estão acontecendo naturalmente e com eficiência e eficácia, do ponto de vista da natureza, a gente tem que compreendê-los melhor. Então, a gente fez um esforço coordenado que envolveu sociedade civil, envolveu setor privado, grande parte do governo, durante alguns anos, que foi a elaboração da lei do zoneamento ecológico e econômico. Ecológico sempre primeiro, sempre ecológico, porque ele é a base de tudo. Sim. O econômico se desenvolve a partir das riquezas ecológicas. É a água, é o solo, todos os ativos ecológicos que a gente tem que possibilita atividades econômicas, né? Então, a lei do zoneamento ecológico e econômico, que entrou em vigência em 2019, ela traz no seu corpo a questão da sustentabilidade, a construção da sustentabilidade. É por isso que a gente chama essa lei 6269 de 2019 como a lei da sustentabilidade. Um dos elementos mais fortes dessa lei é passar nós elevamos ao patamar de norma formal os riscos de perda de serviços ecossistêmicos. Então, o que a gente está dizendo com essa lei é que precisamos observar que o território é assim, não é porque eu quero, e não é porque alguém achou que ele é. Ele é assim. A gente tem latossolo vermelho e amarelo de
8 a 40 metros de profundidade, solos profundos, bem drenados, a gente tem cambissolo, isso é como é, a gente tem relevo aqui, a gente tem território mais plano ali, e essa forma de enxergar a geomorfologia, os aspectos naturais, e como esses elementos se combinam, é o que nos facultou enxergar de uma maneira mais sistemática o que é e compreender essa infraestrutura ecológica. Vou dar um exemplo da importância da política pública. No artigo 52 da Lei do ZE, ela determina a revisão dos instrumentos territoriais e urbanísticos e os planos setoriais para convergir com essa visão de riscos. Então, o ZE, ele passou a colocar na mesa, na centralidade da discussão do planejamento urbano, essa questão de uma gestão sustentável dos ativos ambientais e ecológicos, que são premissa para qualquer atividade humana que a gente faça. Sim, Maria Silvia, muito bom. Eu acho que os telespectadores estão começando a entender melhor, assim como eu. A sua fala me traz uma reflexão no seguinte sentido: cada vez mais os seres humanos estão percebendo a relevância da gente ter uma noção de pertencimento ao território, a responsabilidade de gestão do território. As cidades antigamente eram construídas, iam adensando, a gente ia colocando tudo junto. Esse foi o desenho humano modernista, e, de repente, a gente se dá conta que a gente esbarra agora em outras realidades, porque também ciências, como a própria ecologia, surgiram anunciando que há necessidade de uma relação dialógica entre o ser humano e a natureza, e que a natureza, ela é abundante, ela é extraordinária, ela é a própria sabedoria, mas ela precisa de cuidado e de gestão na relação com a humanidade, ainda mais nesse sistema econômico que a gente está, que vai tratorando e passando por cima de nascentes, enfim, de uma série de coisas. Então, eu queria dizer o seguinte para você, eu queria te perguntar, você não acha que, para além dessa política setorial, que existem aspectos da questão ambiental que deveriam ser política de Estado e não de governo? Como é que você percebe essa nuance? Eu concordo plenamente com você, Regina. Aliás, serviço público não deveria ter políticas só de governo, devia sempre ser de Estado, porque mudam pessoas e dirigentes, mas a estrutura e a função e a missão continuam lá. Então, eu acho que é um desvirtuamento você, na verdade, nos dias atuais, e há muito tempo, aliás, no Brasil, você trabalhar no sentido contrário. O mais importante é essa gestão, e o mais importante, na verdade, é a construção de Estado, que geralmente passa por várias gestões. Esse é o exemplo, por exemplo, de um dos itens que regulamenta o artigo da Lei do ZE, que é o Sistema Distrital de Informações Ambientais. Ele foi construído exatamente com esse conceito de perenidade, de um legado de Estado. E o SISDI, o Sistema Distrital de Informações Ambientais, que nós lançamos agora em abril, é a primeira base pública, totalmente pública, de acesso individual a qualquer hora, e que congrega a base de dados 18, por enquanto 18 órgãos do DF, com toda a vocação de reunir uma biblioteca de dados espaciais moderna, mas bastante completa. No entanto, a ideia de políticas de Estado, ela transcende coleção de dados. Então, o SISDI, ele vai ter no momento seguinte os módulos especialistas, que já são ferramentas de suporte à decisão com fluxos bem estruturados no passo a passo, de forma a ser reprodutível, o que a gente conseguir automatizar de pré-análises com inteligência artificial é o que nós estamos fazendo agora, de forma a liberar o analista, o fiscal, o cidadão, para fazer análise de mérito, aquilo que interessa. As rotinas de base, estamos no século XXI, já existe tecnologia para nos favorecer análises mais profundas. Para que tudo isso? No DF, a gente tem uma grande histórico de planejamento urbano, mas a gente tem uma baixíssima eficácia de monitoramento da efetividade de implementação desse planejamento urbano. Planeja-se, e mesmo o PDOT, o Plano Diretor de Ordenamento Territorial, por exemplo, ele não traz em si as ferramentas para monitorar sua execução.
Então, ele não tem um painel de indicadores, ele não tem metas que nos dizem se os atos de gestão estão trabalhando a favor daquela política pública ou desconstruindo aquela política pública. Isso o ZE fez, então ele está associado a um painel de indicadores, a uma ferramenta como Cisdia, ela vai trazer módulos especialistas para fazer aquilo que você falou, mas fazer de um jeito, o que você falou, que é a construção de políticas públicas de Estado, independente do governo, que transpasse, que faça aquilo que a gente precisa, que é o empoderamento cidadão. Tem um processo de educação cartográfica, de pertencimento daquele território, compreendendo melhor esse território, que pode ser analisado de cima, de baixo, de lado, e essa forma de compreender onde eu vivo e o meu ambiente circunvizinho são as ferramentas que a gente está trazendo para o Cisdia para a população de forma gratuita. Eu acho que, Maria Silvia, a conquista do Cisdia vai possibilitar uma relação dialógica entre cidadania e governo muito mais transparente, mas é preciso que a cidadania se aproprie desse instrumento. E aí a gente entra numa questão que eu acho também muito importante, que é o seguinte: nossa sociedade se criou na ilusão de que as águas são infinitas, de que o Brasil é o país das águas, e isso ficou internalizado há muito tempo, e para a gente construir um dado de realidade na relação ser humano com a natureza, é preciso a educação ambiental, é preciso educar. Então, eu pergunto para você assim, como que o cidadão, a cidadã, pode se apropriar desse instrumento e se sentir autorizado a protagonizar, por exemplo, sugestões, a trazer dados de realidade, por exemplo, ele está percebendo um assentamento irregular que está acontecendo em algum lugar, né? Então, ele poder reportar esse dado, ou seja, uma cidadania engajada, lado a lado com a natureza, para a gente poder proteger o território. Como é que você percebe essa construção? Eu acho que ela é o nosso futuro, não de longo prazo, não, o de curto, médio prazo. Os módulos especialistas do Cisdia vão buscar trabalhar um dos módulos, por exemplo, que é de monitoramento e controle do território. Ele tem por objetivo lançar mão de imagens satélites e verificar semanalmente a alteração da paisagem, quer dizer, a alteração do uso do solo, numa resolução bastante próxima do território. E a nossa ideia é agregar a esse trabalho a possibilidade de justamente recepcionar da população indícios, indicações, informações que nos voltem o olhar para as áreas que a gente precisa olhar rapidamente, e a gente conseguir, a partir desse contato da população, que vai nos ajudar, é uma cogestão do território, na verdade, é um conceito, mas aí, Regina, é realmente mudar um dos paradigmas, é um Estado articulador, facilitador, não é um Estado autoritário. Essa transição de cidadania, essa transição de maturidade, de sociedade, ela vai demorar algumas décadas, mas a gente já começou, é isso mesmo. Tem que ter empoderamento cidadão, tem que ter transparência nas decisões. O cidadão, cada vez mais, tem que poder opinar sobre as coisas que estão ao seu redor, que ele acha, que ele vive, ele, ela, né, os dois, e que a gente possa trabalhar de uma forma integrada, como você falou, não só o cidadão, cidadã com a natureza, mas o governo facilitando essa ambientação no que puder, e não se afastando o cidadão e a cidadã. Então, ferramentas como o que a gente está desenvolvendo, se as pessoas entrarem no site www.cisdia.df.gov.br, elas vão ver uma multiplicidade, porque ali a gente está acolhendo desde crianças e adolescentes em escolas, que podem fazer pesquisas, até usuário avançado de geoprocessamento. Tem ferramentas as mais diversas, históricos, modelagens, storytelling, né, que é uma forma, um atlas interativo, 2 atlas interativos com a história do DF, que eu posso mexer e brincar com ferramentas de mapa. Tudo isso para quê? Aumentar o pertencimento, aumentar a autoridade, a sensação de que sim, eu posso falar.
E eu tenho cada vez mais meios, e o meu lugar de fala vai ser assegurado com a autoridade que me é legítima. É isso. É por esse caminho o futuro. Ah, que bom, Maria Silvia. Eu acho isso fundamental, porque eu sempre tenho dito, todo governo pode muito, mas não pode tudo. E quem está na ponta, no território, morando, andando, se deslocando, plantando, colhendo, é o cidadão, é a cidadã. Então, assim, se a gente quer, porque muitas vezes fica de um lado a política pública, com os seus desejos de gestão, e do outro lado a cidadania. Então, eu estou entendendo que essa proposta que você está trazendo é justamente a construção de uma consciência de pertencimento e de cogestão da qualidade do espaço. Exatamente. Isso é algo que é fundamental no momento atual, né? Que a gente está vendo assim, a dor dessa pandemia, a dor que essa pandemia está nos trazendo, ela, como todo desafio, ela também pode ser uma oportunidade da gente olhar para a realidade e ver todos os desafios e os equívocos que a gente construiu até agora e que nos trouxe até aqui. Então, assim, a gente não pode ficar chorando leite derramado. Agora é momento da gente estar pensando esse novo mundo, essa nova sociedade que a gente quer. E eu vejo quando você traz esse dado, você está fazendo um convite, na verdade, ao cidadão, à cidadã, que se aproprie de instrumentos do governo para ele poder atuar, protagonizar, participar, não é, Maria Silvia? Exatamente. Como é que entra nesse caso, assim, por exemplo, como é que você vê a educação ambiental, o papel, você que é da Secretaria do Meio Ambiente, e aqui nós temos a Secretaria de Educação e temos a Secretaria de Meio Ambiente, como é que você vê a importância de uma relação estreita entre essas duas secretarias, nessa perspectiva que a gente está tratando? Acredito, Regina, que a tendência é aumentar essa interação, mas, de novo, essa interação só vai aumentar quando a gente deixar de pensar na área de meio ambiente como um setorial. Se a gente conseguir superar esse paradigma dessa fragmentação de conhecimento que vem ali da tradição de Descartes e outras, né, que vem a forma de fazer a ciência, que contrasta absolutamente com os conhecimentos de povos tradicionais, que já têm uma visão holística integrada, né? Essa forma de moderna, entre aspas, de enfrentar, separando em pedacinhos para depois juntar, a gente sabe que as partes não fazem um todo funcional. Às vezes precisa ver o todo para entender as partes. Então, a gente está num processo realmente, eu acho que social e com esse momento sombrio pelo qual o Brasil passa, né, de muita negação de evidência científica, de saberes, da própria história, eu acho que mais do que nunca esse convite que você está falando de, vamos arregaçar as mangas, vamos acender a luz do nosso coração e que essa luz se expresse pelo nosso olhar, um olhar de esperança e de muita resistência. Não podemos nos dar ao luxo de fraquejar. CONAMA sendo destruído, todo o marco legal ambiental sendo colocado em risco, é o momento de arregaçar as mangas e lutar, não vamos aceitar. Porque essa forma de operar no meio ambiente, como a CONAMA, por exemplo, ela é única. Qual é o outro setor ou tema nacional que funciona de uma maneira mais democrática, com uma governança mais aberta, embora com muita dificuldade, mas lá no fórum todos estão. Então, eu, pessoalmente, continuo acreditando firmemente que o projeto tem que ser coletivo, que as pessoas têm que ter espaço individual, mas o individualismo não vai levar, já está levando ao que a gente está vendo hoje, o caminho não é esse, é individualidade, mas não individualismo, trabalho coletivo, porque os territórios são trabalhados coletivamente, a apropriação, o pertencimento é coletivo. Agora, eu queria chamar a atenção especificamente para as cidades, para os cidadãos e cidadãs da cidade. Veja, a gente tem, em 1995, as áreas urbanas ocupavam 0,17% do Brasil. Em 2020, elas ocupam 0,31%. A gente teve uma expansão diária de 73%, a população não aumentou assim. O que a gente teve foi um êxito.
Quais são as políticas públicas que fazem com que as pessoas são obrigadas a deixar o seu local e que vão para um ambiente onde elas possam sobreviver, muitas vezes da fome, do frio, ou da seca, ou do que quer que seja. Essas cidades, que locais são esses? Que qualidade tem nelas? Então, por exemplo, se a gente for olhar como a gente analisou isso na lei, no zoneamento ecológico econômico, a gente começou a olhar o ciclo da água e entender, por exemplo, que nenhuma cidade, ou quase nenhuma, você tem algumas exceções no Brasil, consegue conviver com a água, ou conviver com a falta dela. O DF é um estudo interessantíssimo. A falta dela são os incêndios florestais, uma baixa de qualidade do ar, que leva a um aumento grande de internação por problemas cardiorrespiratórios, inclusive de infantis, e a presença dela causa os alagamentos estruturais, mesmo numa cidade que recebeu o prêmio, que é o Plano Piloto, que está desenhado de uma forma que não consegue compreender e nem mobilizar os seus ativos urbanos, como as áreas verdes, em favor da infiltração, da recarga de aquífero, da manutenção desse ciclo da água. E dessa maneira, as cidades vão adquirindo um padrão de baixíssima qualidade ambiental, baixíssima qualidade de vida, só tem qualidade de vida quem tem dinheiro, quem não tem qualidade de vida, e vai trabalhando de uma maneira predatória o seu espaço. Predatória, inclusive, com grau excessivo de impermeabilização do solo, que gera, nos momentos que a água cai, não consegue infiltrar, ela escorre em superfície e provoca aquilo que todo mundo sabe dos grandes alagamentos de todas as grandes cidades. Então, as cidades não conseguem conviver com um elemento que é fundamental à vida, que é a água. Seja a sua presença, seja a sua ausência. Onde está o problema? Está nos paradigmas de que cidade tem que ser essa. O planejador urbano tem que evoluir nessa sua visão. Tem que incorporar os serviços ecossistêmicos, por exemplo, o Brasília, o Plano Piloto, tem um volume grande de áreas verdes. Essas águas só não são canalizadas. Para o manejo de águas pluviais no ponto de geração dessas águas, que é a chuva, elas não são manejadas, por quê? Porque as áreas verdes estão 15, 20 centímetros acima do chão. É o contrário, sai da área verde e vai para a rua vira um rio. Então, esse conceito de não entender que o urbanismo tem que evoluir, ele tem que incorporar os ativos de serviços ecossistêmicos para uma cidade plausível, factível, boa para todo mundo, e boa, inclusive, para o processo econômico, porque quanto custa uma cidade parada por um alagamento durante 3 horas? Né? Qual o impacto? Então, é esse conjunto que a gente tem que ver de maneira transversal. O meio ambiente e a educação ambiental, ela é fundamental, mas não é só na escola, ela é fundamental na vida do cidadão. A nossa falha tem sido em dificuldade que a gente tem de comunicar isso, mas eu acredito que com o CISDI e outras ferramentas, a gente vai intensificar e qualificar a educação ambiental aqui no DF. Sim, Maria Silvia, eu acho muito importante, eu acho assim que Brasília tem uma vocação muito grande, a gente é Planalto Central, nós somos cabeceira de rios, né? Eu digo assim que nós temos o privilégio de termos águas emendadas, que para mim é um mistério, é uma coisa que é sem explicação, né? E de tão maravilhoso que é. E nós temos que trabalhar com essa questão dos territórios sensíveis à água, isso é fundamental. E agora, então, na pandemia, a gente está vendo a necessidade da gente saber quem é a água, não é o que é a água. Então, essa mudança paradigmática passa também, Maria Silvia, pelo reconhecimento dessa alteridade, né? A natureza não como uma coisa, mas como um elemento vivo, uma presença, que a gente tem que estabelecer uma relação coexistencial. Na verdade, o ser humano, nesse momento, está sendo convidado para uma pedagogia iniciática na sua relação com a natureza, né? E nós estamos sendo convidados, cada um de nós, para vermos como que nós vamos facilitar essa abertura de mente e coração dos cidadãos e também a abertura das políticas públicas para que coloquem a vida em primeiro lugar, né? Eu acho que em qualquer cenário de educação ou qualquer projeto, a figura tem que ser sempre a vida, não é? E isso é realmente uma mudança paradigmática. E eu sei, Maria Silvia, queria aqui dar um testemunho vivo do seu trabalho lindo à frente da SEMA. Você representa
essa voz, né, de mudança, de compromisso, de seriedade, de responsabilidade, de amor ao que faz. Então, assim, quero declarar publicamente aqui meu reconhecimento à qualidade do trabalho que você desenvolve na SEMA, e quero deixar você para dar as palavras finais, que o tempo já está acabando. Sim, Regina, acredito que a mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês é uma mensagem, assim, de coração, de esperança. Nós temos todas as condições de trabalhar essa nossa grande transição planetária. A gente tem todas as condições, desde que a gente queira. A mudança começa de cada um. E, na base de tudo, na minha concepção de vida, está a cultura da paz. A cultura da paz gera tolerância. A cultura da paz gera empatia, se pôr no lugar do outro. A cultura da paz gera a cultura de preservar a vida. E a vida não só humana, a vida em geral. E essa é a mensagem que eu queria deixar, Regina. O que a gente faz como servidor público e que a gente procura deixar, construir com a sociedade esses legados, formas da gente ajudar a acelerar essa grande transição, porque essa grande transição é mais do que necessária, e querendo ou não, ela já está acontecendo. Ela já está acontecendo. As pessoas têm que sair do seu grau de inconsciência e compreender, realizar que essa grande transição já está acontecendo, e ela vai continuar acontecendo. E a gente pode trabalhar em favor dessa grande transição para um mundo melhor, mais sustentável, mais amoroso, e eu acredito, sem nenhuma sombra de dúvida, que a gente vai chegar lá. Obrigada. Eu que agradeço a você, e sincronicamente, eu trouxe um poema hoje para fechar o nosso programa, que é um convite para essa convergência por esse mundo, né? Reconhecendo que existe uma sabedoria cósmica, que nós, como humanos, é muita arrogância da nossa parte achar que somos os únicos seres inteligentes na busca de soluções, né? Então, o poema do Rainer Maria Rilke diz assim: você, enviado para além da sua lembrança, vá aos limites do seu anseio, incorpore-me, arda como chama, e faça grandes sombras nas quais eu possa me mover. Que tudo aconteça com você, beleza e terror. Siga em frente, nenhum sentimento é final, não se permita perder-me. Próximo está o país que chamam vida. Você o reconhecerá por sua seriedade. Dá-me sua mão. Então, eu acho que esse é o momento de nós nos darmos as mãos para essa ciranda da reconstrução desse mundo novo. Mais uma vez, minha querida, muita gratidão por estarmos juntos, gratidão pela sua presença conosco no Terra, Meu Amor, e até o nosso próximo encontro.